Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha. Bora que bora. Chama. Não. É. Pô, sabe que eu tava viajando, rapaziada? Mano, religião, essas guerras doidas. Valeu, fez bonita, você aí sabe, entende das coisas. Já começa o dia assim, naqueles piques. Religião, mano. Religião é uma parada muito doida, né, mano? Por conta da pretensão, por conta de se relacionar com as nossas culpas, nossos desejos, o que pode, o que não pode, o que é proibido, o que não é, o que é considerado pecado ou não. E até por conta do domínio da igreja, a gente tem uma natureza, principalmente no Brasil, que foi colonizado, né, altamente cristã. Mas também quando a gente fala de Brasil, a gente fala de uma mistura muito grande, né? Então não é difícil encontrar alguém que seja católico, não praticante. Primeiro que isso é muito doido, né? Como que católico eu acho que é a única religião que existe não praticante, né? Nunca vi ninguém falando, não, eu sou um bandista não praticante, eu sou candomblessista não praticante, sou evangélico não praticante, né? Porque eu acho que faz que você seja de uma determinada religião é justamente a tua prática, né? A tua prática filosófica, o como aquilo se representa no teu dia a dia e tudo mais, né? Mas a gente tem um católico não praticante, né? É quase assumir que, tipo assim, porra, é tão comum ser católico aqui culturalmente que eu acho que eu sou essa parada, mas eu não vou na igreja, eu não vou à missa, eu não leio a Bíblia, né? Eu não sei o que eu sou, mas eu acho que meu caminho é por aí, porque é o mais comum, digamos assim, né? Enfim, é uma coisa já meio maluca, né? Mas assim, é comum, principalmente no Brasil, fruto dessa mistura, tu vê alguém que, porra, caraca, é católico, praticante ou não praticante. E, porra, caramba, mano, um amigo chama pra ir num terreiro budista, ele vai também. E, pô, o calo aperta e ele senta lá pra conversar com o preto velho. Vai numa gira de Exu, faz um tchananã com seu tranca-rua. E assim, deixando bem claro que eu não tô colocando isso como se isso fosse algo ruim, não. Pelo contrário, eu acho que isso é uma das coisas bonitas de ser brasileiro, sabe? É o não conseguir fugir dessa mistura, né? Se você pega alguém evangélico, por exemplo, né, pentecostal, de outro país, isso aí, vai pra um lado, pro outro, tudo teu. De outro país, cara, porra, mano, o cara, por exemplo, pegar uma vertente, né? Basicamente tem 3 vertentes. Tem a vertente que acredita no Sheol, que os mortos estão dormindo, esperando a segunda vinda de Jesus. E aí quando terá o toque das trombetas e todos os mortos acordarão. Tem o que acredita em céu, inferno e purgatório. Tem os que acreditam em céu, inferno eterno, né? Basicamente essas 3. Aí tu pega um pentecostal de outro país que acredita no Sheol, né? Que os mortos estão dormindo, um adventista, por exemplo. E aí, o que vai acontecer, mano? Tipo, porra, mano, ele não vai ter medo de espírito, tá ligado? Porque se ele acredita que os espíritos estão dormindo, porra, ele não tem medo disso. Aqui no Brasil tu vê vários evangélicos que tem o cu na mão com o espírito, mano. Se vê qualquer parada, porra, Exu na encruza, despachando a bó, tá repreendido. Se ele sente um vento já esquisito, ele já canta segura a mão de Deus e vai. Porque no fundo, dentro dele, por ser brasileiro, as coisas são um pouco misturadas, mano. Então, ele acredita que os mortos estão dormindo, mas sei lá, né, pelo sim, pelo não,
qualquer manifestação, né, espiritual, vai que, né, o famoso vai que. É uma crença muito misturada, por mais que em alguns setores seja difícil de assumir isso, né? Tem obviamente também uma complexidade nessa mistura, que não tem a ver com o fato só de ser brasileiro, tem a ver com o fato de ser humano, tá entendendo? Tipo assim, eu não acredito em nada, mas também acredito em tudo, porque meio que assim, porra, vai que um desses está certo, eu também não critiquei, não fui contra, né? Que é uma visão também, né, que eu considero engraçada e fruto desse movimento, né, católico, protestante também, que é o seguinte, na Bíblia fala que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E aí uma das maiores blasfêmias que eu acho que acontece é que para domínio, para poder e até por uma certa ignorância interpretativa e de compreensão, foi criado um Deus à nossa imagem e semelhança. Quando na verdade é o contrário, Deus nos criou a imagem e semelhança dele, mas foi criado um Deus à nossa imagem e semelhança. O que seria isso? Um Deus pessoa, né? Um Deus quem, não um Deus o que, né? Mas um Deus quem, pessoa, uma pessoalidade de Deus, homem, obviamente, né? Homem, velho, barbudo, ranzinza, tá lá em cima anotando. Se tu tocou uma punheta, ele tá lá, ó, canetando pra no juízo final ele, porra, agora é o acerto de contas, né? Como se Deus fosse um agiota universal, tá ligado? Que cobra o que você pecou, os mínimos e os máximos detalhes, porque na Bíblia não tem pecadinho, não tem pecadão, né? Então é cobrado. Fez é cobrado, pensou em fazer é cobrado. E tá tudo anotado lá no bloquinho de notas, lá no Keep do Google de Deus, né? Tem um processamento quântico enorme e grava cada detalhe, desde a merda que tu fez quando tinha 5 anos de idade, desde o pensamento que tu teve ontem, quando viu a mulher do amigo e se sentiu atraído, porque só de pensar tá fudido. Mas eu tava pensando sobre religião, não só por esses aspectos, mas eu tava pensando algo que eu considero que é até óbvio, né? Cara, a religião não é de Deus. E calma, porque eu vou explicar o meu ponto de vista, né? Eu acho que a religião não é de Deus, porque a religião eu acho que não é algo que vem da essência, né, de um ser supremo que dirige e governa todas as coisas. Eu acho que a religião, obviamente, é algo inventado pelo homem, não inventado por Deus. E nesse sentido que eu falo que a religião não é de Deus, a religião é do homem. Isso não necessariamente é ruim. A gente vive, tudo que a gente vê à nossa volta foi algo inventado pelo homem. Muito dessas coisas acredito que tenham inspirações divinas, inspirações espirituais, né? A religião eu acho que pode ter tido até aí, né, um dedinho da espiritualidade, mas eu acho que a religião não é de Deus, é do homem, porque ela está muito atrelada historicamente, né, a um domínio, a poder e tudo mais, né, a controle do corpo, da cabeça, da mente dos outros. Então, por isso que eu acho que ela essencialmente ela não é de Deus, ela é do homem, o que não é ruim. E o que explica também a gente ter inúmeras religiões, porque cada um faz sua religião ao seu bel prazer, a sua forma, que entende, né, se conecta com aquela que mais se afiniza, mas cada pessoa tem ali
a congregação perfeita, digamos assim, dentro de si, né? Então até o cara que vai ali na igreja, Assembleia de Deus, ele tem pontos ali que ele acha que não são ok. E a religião perfeita está dentro da alma dele. O cara que é umbandista, candomblecista, ele também tem ali questões com seu pai de santo, com seu terreiro, com a forma de se fazer isso e aquilo. A religião perfeita para ele está onde? Está dentro da alma dele, né? Dentro da alma dele, de acordo com o que ele acredita, com o que ele desacredita em relação ao credo, às maneiras, ao manejo. E muitas pessoas acabam depois, né, virando sacerdote e colocando em prática o que é perfeito para si, mas vai ser sempre faltante em algum aspecto para o outro, né? Mas enfim, é interessante que tenham várias religiões, vários formatos, justamente para que se tenham várias formas de se buscar, né, algo que transcende, né, que pode ser chamado de Deus, de Oxalá, de Alá, de várias nomenclaturas, né, de autoestima espiritual, né, sei lá, o nome que queira dar isso, né? Mas eu acho que o que é de Deus, vamos colocar dessa forma, olha a merda, cara, simplesmente jogou, ainda bem que o mano tava devagar. Eu acho que o que é de Deus acaba ficando, o que é divino, o que é espirituoso, e o que não é de Deus acaba sendo meio que fazendo um efeito placebo durante um momento e passa, né? E eu acho que a religião é isso, eu acho que a religião é algo que passa nos moldes que a gente tem, pelo menos, né? A religiosidade, no caso, a prática de buscar a Deus, ao sagrado, né? Uma conexão que transcenda, né, o materialismo, eu acho que isso permanece. Porque eu acho que no futuro, se tudo der certo, digamos assim, a gente não vai ter mais religiões. E quando eu falo futuro, eu falo um futuro ainda muito distante, muito distante. Mas mesmo assim, num futuro eu acredito que não teremos mais religiões e teremos a religiosidade, sabe? A meditação. Acredito que várias práticas, eu por exemplo sou professor de capoeira, me amarro na capoeira. Eu acho que até essas práticas vão tomar um contorno mais consciente, sabe? De contato com algo que transcende, algo que hoje pode parecer comum no sentido de não estar ligado a esse buscar Deus, porque buscar Deus, né? Vós sois deuses, né? É buscar uma essência transcendental interior, né? Buscar algo que nos lembre que nós somos mais do que matéria, né? Que nós estamos aqui não a passeio, mas de passagem. Então, calibrar nossas metas, né? Nosso pragmatismo em relação a nos tornarmos pessoas melhores, né? E fugir de algumas lógicas como ai, deu aquela jogadinha abarrotada. Fugir de algumas lógicas que são perecíveis, né? Como a lógica do capitalismo, né? De como se a gente estivesse aqui para ser rico, fazer dinheiro e tudo mais. E o mais curioso é que no mercado da fé, né, no sentido assim, as religiões estão disputando aí as pessoas que estão, né, sem sentido de vida, desesperadas, depressivas, na merda. E nessa disputa, né, no marketing dessa disputa, já de um bom tempo, em geral as igrejas evangélicas, pentecostais,
elas escolheram um marketing que funciona muito para trazer fiéis para dentro da igreja, para aumentar o seu poderio e tudo mais. Porém, além de ser uma falácia, né, de ser meio que uma mentira, ao meu ver, de acordo até com o próprio evangelho, né, que é adotar essa lógica da teologia da prosperidade. Hoje em dia é difícil você entrar numa igreja, você vê alguém pregando fora disso, né? Alguém falando, hoje Jesus falou, meu reino não é deste mundo, então, né, não queira acumular ouro e prata aqui nesse mundo, né? Se o mais brabo dos brabos passou os caralho aqui, foi crucificado, se tu tá do lado, porra, do bem da vida, porra, como que tu acha que tu vai ter ouro, prata, tudo que a terra pode te oferecer, tudo, né? Só que a gente vê é justamente o contrário, né? É os pastores cheios de dinheiro, né? Usando tudo bom, melhor que o dinheiro pode ofertar, que a materialidade pode ofertar, e a pregação vai justamente no caminho da teologia da prosperidade, de tipo assim, porra, mano, acredita, confia e me dá tudo que tu tem, né? Não me dá, mas entrega a Deus, mas eu sou o ponte. Me dá aqui que deixa que eu pego o teu carro revendo e deposito um Pix pra Jesus, né? E confia que Deus vai te dar em triplo, em dobro, em quádruplo. E aí a pessoa desesperada, angustiada, ela vai lá e faz aquilo. Deixa o pastor mais rico ainda. Na maioria das vezes, ela não consegue aquilo dali de volta não. Ela é usurpada e só vai perceber depois. E isso é muito ruim, né? Porque as igrejas que eram para estar, né, servindo de acolhimento, de amparo e tudo mais, elas estão refletindo essa desigualdade na própria igreja, o que gera um caráter não só meritocrático do ponto de vista de fazer, mas também meritocrático no sentido da fé. Então, se o irmãozinho ali que oferta e tudo mais, ele dá de Land Rover, ele ostenta isso como parte do funcionamento dessa teologia da prosperidade, e você, mero mortal, que não está conseguindo isso, é porque não ofertou o suficiente, é porque te falta fé, é porque Deus tem que trabalhar ainda nesse coraçãozinho endurecido. O problema não é da teologia da prosperidade não, né? Dessa interpretação conflituosa sobre toda a estrutura do que seria o reino de Deus. Não, o problema está contigo. O problema sempre é você. E aí, olha, e a seta, abençoado, derrame bênção. Daqui a pouco ele joga pra direita de novo, ó. Aí é seta. Tá de novo. Enfim, eu reflito muito sobre isso, sabe? Eu ainda preciso, né? Eu ainda preciso de religião, de sentido de comunidade de fé. Eu acho ótimo que existam religiões diversas, que você se conecte com aquela que você mais se afiniza, né? Eu costumo dizer que eu escolhi professar minha religiosidade dentro da Umbanda. E por que eu falo cheio de pompom, né? Por que eu não vou falar, eu sou um bandista? Eu escolhi professar minha religiosidade dentro da Umbanda. É muito simples, é porque minha religiosidade ela não está presa a Umbanda. Inclusive eu já professei e professo a minha religiosidade não só dentro do templo religioso, não só dentro da denominação do que é Umbanda, né? Mas assim, creio que inclusive nesse vídeo eu estou professando minha religiosidade não na Umbanda, né? Talvez no YouTube, caralho, chega aqui a brisa da lagoa e tudo mais, já é outra parada, não.
esse acesso à natureza diário também cada vez mais caro. Quanto que é um apartamento aqui nessa porra? É foda. Mas enfim, por isso que eu falo que eu escolhi professar minha religiosidade dentro da Umbanda. Até porque se você fala que você é um bandista, você é evangélico, né? Quem fala... Porra, aí é foda, hein? Aí... Xalabarachura. Ainda buzina. Aqui, ó. Vagabundo acha que é jogar a seta e joga o volante. Não, cara. Tem que jogar a seta. Olha no retrovisor. Se tem alguém vindo, espera a pessoa passar. Quando não tiver mais ninguém, tu joga. É simples, pô. É isso que a autoescola ensina, pô. Só não aprende quem não quer. Mas é isso, eu acho que a religião, uma hora ela passa e se mantém a religiosidade, né? As inúmeras maneiras pessoais, né, de buscar o sagrado, e também coletivas, só que em outros tipos de práticas que não religiosas. Até porque se a religião fosse de Deus, digamos assim, né? Cara, Jesus não era cristão, né? Buda não era budista, Kardec não era kardecista. Todas essas religiões foram montadas em cima de... O nome de Jesus tem poder, sabe? Meio que isso, as pessoas se ligaram e isso exercia um domínio, um poderio, e criaram religião no nome dessas pessoas depois que essas pessoas se foram. E como todas elas falavam sobre a importância da religiosidade, de buscar o Deus interno, né, de se conectar com o melhor de si e tudo mais, meio que as pessoas que vieram depois e criaram religião em cima do nome dessas outras, que não criaram religião. Jesus não fundou o cristianismo, Buda não fundou o budismo, Kardec não fundou o kardecismo, né? Quem fundou foi justamente pessoas que vieram depois ou entenderam legitimamente que era para fazer isso. Olha que bacana. Ai, abençoado. Ou então, né, que eu voto também nessa outra opção, são pessoas que sabiam o que estavam fazendo, né? Mas qual a forma que eu tenho de dominar, de comandar? Porque se não tem a lógica também do certo, do errado, do pecado, disso e aquilo, primeiro que o mundo poderia ser mais bagunçado, digamos assim, né? Então você tem que criar um pecado, você tem que criar uma punição não só na terra, mas para além da terra, para evitar que o caos se estabeleça, né? Mas também para exercer esse domínio em relação às pessoas, né? A Igreja Católica dominou durante muito tempo, mandando os outros para a fogueira, fazendo e acontecendo, né? Hoje em dia, essencialmente no Brasil, a gente vê um domínio muito grande, né? Ainda tem um domínio, né, mas com uma expressão menor, né, da Igreja Católica. Estima-se que até 2030 a maioria seja evangélico no Brasil. Mas creio que a gente já está vendo essa maioria existindo, né? A gente ainda tem muito católico não praticante, a gente ainda tem muita baiana vendendo acarajé cheia de conta em frente à igreja do Bonfim, que quando perguntam ela fala que ela é católica, não diz que é candomblecista, né? Tem subnotificações nesse processo, né? Mas a gente está vendo cada vez mais no Brasil essa hegemonia, né, evangélica, pentecostal. E o mais curioso é que é o que se tornou, né, o pentecostalismo no Brasil, né? Eu acho triste, né? Se a gente for no nascimento, né, primeiro com a reforma calvinista no século XV, depois com a reforma luterana no século XVI. Se eu não me engano é isso mesmo, Calvino vem antes de Lutero, né? E nasce essa forma de entender e interpretar o Evangelho justamente baseado
baseado numa nova compreensão, sabe? Que fugisse dos dogmas da igreja tradicional, católica romana, né? Então, meio que era um movimento do pensar fora da caixa, dentro da religião e tudo mais. E durante muito tempo a gente teve inúmeros, e tem até hoje, né? Mas tinha muito mais, acredito eu, pensadores, né, ligados às igrejas pentecostais, evangélicas. Era uma pessoa que estudava, que pensava fora da curva, fora da caixa, né? Pô, gay é isso, isso, aquilo, diz aquilo, que não pode e tal. Não, calma aí. Vamos tentar reinterpretar isso, porque Jesus não fez acepção de pessoas, tá entendendo? Andou com todo mundo, né? Desde a puta até o cobrador de imposto, passando por isso e aquilo. Então, vamos tentar entender de uma outra forma, né? Mas aqui no Brasil virou uma situação que eu prefiro não me aprofundar, deixo para cada um, né, o direito de pensar sobre isso de uma maneira mais efusiva, né? A questão é que cada vez esse domínio é maior, é um domínio, como eu falei, de poder, né? É político. Você vê nos templos, você vê na bancada evangélica e tudo mais. E por mais que a minha afirmação seja que a religião não é de Deus e que eu acho que ela sofre uma temporalidade, né? Uma hora a religião vai passar e vai ficar o essencial, que é buscar o transcendente dentro de si. Eu acho que isso vai demorar muito e a gente já vê, já sofre as consequências disso, né? Principalmente quem professa outro tipo de religiosidade, né? Todo tipo de preconceito, né? As pessoas que são diferentes, seja numa orientação em relação a gênero, né? As pessoas têm que ser ali meio que formatadas, né? Quase que saindo de fábrica, assim assado como Deus planejou, piroca entrando apenas em buceta, fazendo filhos, procriando. Cara, é loucura tudo isso que vem acontecendo, o que se tornou essa hegemonia evangélica no Brasil. Mas quem puder que se salve e que a gente não exerça, né, o nosso direito e poder de pensar por nós mesmos, ao invés de ficar engolindo sopa de letrinha, né, do que falam pra gente que deveria ser feito. É isso, subir no morrão, mais um dia de trabalho e vamos que vamos.